Você sabe o que o seu filho compartilha nas redes sociais? E mais importante do que isso, como ele se sente quando alguém ultrapassa os limites lá dentro? Hoje a gente vai falar sobre um caso real que viralizou nos últimos dias e que envolve 3 adolescentes, todos influenciadores digitais, que acabou ganhando uma repercussão tremenda aqui na internet por tocar em pontos muito sensíveis como privacidade, respeito e responsabilidade no ambiente digital. Esse caso ficou ainda maior, mais conhecido, porque envolve o filho da apresentadora Angélica e do apresentador e empresário Luciano Huck, o Benício. Aqui a gente vai ampliar o debate sobre o cuidado com a nossa saúde mental e com a saúde mental dos nossos filhos, entendendo que o diálogo é sempre uma ferramenta muito importante dentro das nossas casas. Para a gente entender o que isso tem a ver com os nossos filhos, eu vou começar contando a história do começo. Durante uma viagem a Gramado, no sul do Brasil, um grupo de jovens influenciadores estava reunido criando conteúdo, o que é muito comum hoje em dia. Entre esses influenciadores estavam Benício, de 17 anos, que é o filho da apresentadora Angélica e do Luciano Huck, a então namorada dele, Duda Guerra. Eu estou dizendo então porque depois dessa confusão toda, parece até que os dois se separaram por conta desse episódio, e a outra influenciadora adolescente chamada Antonella Braga, uma menina que bomba na internet. O que aconteceu foi o seguinte: a Antonella solicitou acesso ao chamado Dix do Benício. O que é o Dix? É uma conta secundária do Instagram usada para compartilhar conteúdos mais íntimos, mais espontâneos, com um grupo bem restrito de amigos. E que muitas vezes pai não tá dentro não, viu? Eu vou deixar aqui na tela uma explicação do que é essa conta Dix, porque muitos pais e mães, não sei se é o seu caso, nem sabem o que é, nem como funciona. Mas é bem comum os adolescentes terem uma ou até várias contas Dix, essas contas secundárias no Instagram. E onde nasceu o problema? Segundo a Duda, então namorada do Benício, essa solicitação que a Antonella enviou para seguir o Dix do Benício foi considerada por eles uma invasão de privacidade. A Duda então confrontou a Antonella e gerou um tremendo mal-estar no grupo que estava gravando conteúdo lá no sul do Brasil. A Antonella, por sua vez, alegou que se sentiu excluída, desrespeitada, e aí ela foi para onde fazer um desabafo? Para as redes sociais. Ela usou o Instagram, o TikTok para dizer: vocês estão com medo de quê? Eu só pedi o Dix, eu achei o Benício um fofo, queria ser amiga dele. Essas foram as palavras da Antonella. A Duda também respondeu por meio das redes sociais. E aí foi a vez dela desabafar dizendo: eu senti que precisava proteger o Benício, porque sei o quanto ele preza pela privacidade. Foi uma questão de lealdade e não de ciúmes, segundo ela. Com esse assunto todo repercutindo, a apresentadora Angélica, sempre muito discreta em relação à vida pessoal, também se pronunciou. A fala foi breve, mas muito significativa. A Angélica disse assim: foi doloroso ver o meu filho envolvido nisso tudo. Mas a gente aprende, crescer na internet tem um custo. E aí eu te pergunto, o que isso diz sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos filhos? Esse episódio nos convida a uma pergunta essencial. Como os nossos filhos estão aprendendo a lidar com os próprios limites e com os limites dos outros nas redes sociais? Hoje, o espaço digital é onde muitos adolescentes experimentam pertencimento, autoexpressão, aceitação. É onde eles buscam validação. Eles estão crescendo nesses holofotes e não sabendo lidar muitas vezes com os sentimentos, com as emoções, com tudo que a repercussão do que eles fazem provoca de volta. E esse é o perigo, porque o mesmo ambiente digital que proporciona pertencimento é onde também eles estão mais vulneráveis a julgamentos, a exclusões, a conflitos emocionais intensos, como a gente viu nesse caso. Na adolescência, o cérebro ainda está em desenvolvimento e nós, pais, temos sempre que ter isso em perspectiva na hora de conversar com os nossos adolescentes. As áreas relacionadas ao controle de impulsos, empatia, tomada de decisões,
nada disso está 100% formado. A exposição constante a esse ambiente digital pode intensificar a sensação de comparação, de ciúme, de rejeição, todos esses sentimentos que machucam, que geram frustração, que deixam nosso filho à margem, mal. E a gente tem que observar os sinais e aprender a observar os sinais. Nesse caso, a gente vê um pedido aparentemente simples, seguir um perfil privado, desencadear um conflito emocional que é cheio de camadas. Inseguranças, necessidade de pertencimento, proteção do espaço íntimo, defesa da relação afetiva. É importante a gente pensar que por trás de cada comportamento existe uma necessidade legítima. A Antonella talvez buscasse conexão, reconhecimento. A Duda expressou ali a sua necessidade de proteger o espaço íntimo do então namorado e talvez também o seu próprio espaço íntimo, querendo se sentir respeitada, mesmo negando que estava sentindo ciúmes. Mas nenhuma das duas conseguiu comunicar essas necessidades de uma forma empática, construtiva, produtiva para a amizade deles. Elas reagiram como a maioria dos adolescentes reage, por impulso, por meio dos stories, de vídeos, de curtidas, de indiretas, mostrando explicitamente o sofrimento, a insatisfação. E aí eu quero chamar a sua atenção, pai, mãe, para entender que existe um papel fundamental dos adultos nessa orientação de como os nossos filhos usam o celular, as redes sociais, a internet de uma forma geral. A gente precisa não só estar presente, mas estar atento e disponibilizar nossa escuta ativa. Validar o sentimento do nosso filho é sempre um exercício importante e diário. Os adolescentes, eles estão num processo de construção da identidade. Todos os dias parece que eles estão ali testando o quê? Os próprios limites e os limites dos outros para entender quem eles são. E não adianta você, pai e mãe, arrancar os cabelos, ficar desesperado, querer proibir, falar que não vai mais mexer no celular por tantas horas, por tanto tempo, porque não é assim que você vai dar limite e ensinar o seu filho a ter um melhor controle das emoções, fazer uma melhor gestão desse ambiente digital. As redes sociais, com todo o alcance e rapidez com que as coisas circulam, amplificam esses testes que os nossos adolescentes fazem e nos submetem também, e amplificam também as consequências desses testes. Consegue entender por que é tão importante a atenção, a presença, o diálogo? Não se canse de tentar. Tem muito pai e mãe que diz assim: ah, mas o meu filho não me dá a chance da conversa. Insista, insista. Não desista do diálogo, nunca. E aprenda também a fazer uma leitura do comportamento do seu filho, da linguagem não verbal, das atitudes, do que ele mostra, como ele está sentindo, as expressões, a postura. Essa leitura do todo, se ele está muito trancado no quarto, se ele responde de uma forma muito ríspida, se está batendo porta, se anda muito chorosa, se anda muito irritado. Saiba fazer essa leitura do seu filho. O Benício, por exemplo, ele sequer se pronunciou publicamente no meio disso tudo. Pode ter sido uma escolha consciente dele, mas também pode ter sido uma orientação familiar. Isso comunica algo muito importante, que não é preciso a gente responder a tudo. Às vezes, o silêncio é um posicionamento. E eu diria que muitas vezes o silêncio é um posicionamento importante, necessário. A apresentadora Angélica, mesmo com o breve parecer que ela deu, trouxe uma reflexão que vale a gente repetir aqui. Crescer na internet tem um custo
E tem mesmo. Esse custo pode ser minimizado se houver adultos atentos, emocionalmente disponíveis e presentes. Por isso eu reforço que é papel dos pais ensinar os filhos sobre limites nesse ambiente digital. O que é público, o que é íntimo, o que é invasivo. É importante falar sobre empatia, não só como um conceito, mas como uma prática diária, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro sente para poder pensar como agir naquela situação. Nós, pais, temos que ajudar os nossos filhos a lidarem com as frustrações online sem transformá-las em verdadeiras guerras virtuais, que foi o que a gente viu nesse caso. Eu já falei sobre a escuta ativa, mas vou aqui repetir de forma proposital. Está aberto a ouvir, sem julgamento, o que o seu adolescente, o que o seu filho tem vivido nesse universo digital que é tão exposto, vai mudar a relação de vocês. Esse episódio é só um exemplo entre milhares que ocorrem todos os dias nas redes sociais, longe das câmeras, longe do noticiário. E ele pode estar acontecendo com seu filho nesse momento sem você sequer se dar conta. E foi por isso que eu trouxe esse assunto para cá, porque ele nos permite conversar sobre o que realmente importa. Como nós estamos preparando os nossos filhos para existir com consciência, respeito e responsabilidade nesse mundo digital, já que a gente não vai andar para trás. A tecnologia só vai avançar, avançar e avançar. E a gente precisa lidar com essa realidade. Não desvia sua atenção, não. Pai, mãe, eu quero sua atenção aqui porque eu vou te deixar um convite. Antes de julgar ou reagir, pergunte. Converse com seu filho, pergunte como ele se sentiria se alguém invadisse o espaço digital dele. E mais, pergunte se ele sabe respeitar o espaço do outro. A empatia se aprende no contato, não é no conflito. E a responsabilidade digital se constrói com exemplos reais e com presença afetiva. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, porque a gente precisa ampliar essa conversa, ajudar os nossos adolescentes a terem um melhor comportamento não só na internet, mas na vida, sendo pessoas empáticas, respeitosas e que reconhecem o valor de treinar diariamente a inteligência emocional. Você convive com algum adolescente? Me conta nos comentários se já rolou algum estresse dele com os amigos por conta de rede social, se já teve algum episódio dele se sentir excluído, de ter ficado realmente triste e decepcionado porque não foi aceito no perfil de alguém. Já parou para pensar? Já parou para entender o que está rolando aí na sua casa? Vá conversar com seu filho e depois me conte sua experiência aqui nos comentários. Gostou do vídeo de hoje? Então não esqueça, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Esse conteúdo é produzido para você. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.